Olá, meu caro internauta, Plantão Rondônia ao vivo, hoje, quinta-feira, 21 de maio, eu e o Paulo Andrioli estamos aqui conversando com a advogada Aline Leon, mais uma vítima do vereador Marcos Combate, não é, Paulo? Exatamente. Muito prazer em recebê-la, doutora Aline. Eu já sabia da tua história, eu estou acompanhando o caso há algum tempo e seja bem-vindo ao Rondônia ao vivo. Obrigada, é bom depois de um ano poder falar toda essa luta que eu tenho feito junto à Câmara de Vereadores para tentar, de fato, ter responsabilidade do que foi feito comigo, né? Certo. Bem, vamos do começo. A senhora trabalhava na SEMA no período que houve esse entreveiro que ele começou a te perseguir, certo? Qual era a tua função? O que foi que aconteceu na SEMA que provocou a ira do Marcos Combate? Na verdade, eu atuava como secretária executiva ali da Secretaria de Meio Ambiente e passados 5 meses que eu estava aqui, eu fui surpreendida com ataques virtuais, que é o famoso, na verdade, né, crime de stalking, que é essa perseguição reiterada nas redes sociais. Eles praticam muito isso, ele e o grupo dele, muito. Eu estou sendo alvo também. Eu imagino, tenho acompanhado. E esse crime, ele prejudica muito, né? E é algo que a gente quase não se fala, mas tem responsabilidade. E é muito sério. Sério. Mas na SEMA, a senhora descobriu o que da empresa do Marcos Combate que ele ficou nessa ira toda? Na verdade, eu nem o conheço, né? Eu nunca vi esse senhor. Nunca vi. Na verdade, nunca vi esse senhor. Certo. Se passei do lado dele, foi a única vez e não, com certeza nem percebi. Mas quando eu fui surpreendida com o vídeo, falaram, o vereador Marcos Combate postou a sua foto, os seus dados, e aí eu fui ver que na minha lista de documentos tinha uma empresa chamada Combate Clean, que estava sem licenciamento ambiental há mais de 5 anos e também fazendo, ao que tudo indica, descarte irregular de resíduos. Ela entendeu? funcionava, é uma empresa de sanitização, mexe com produto químico, né, Ivan? É isso, né? Agora foram 5 anos sem fiscalização. 5 anos e isso está documentado dentro do meu processo. Na gestão do ex-prefeito Hildon Chaves, então. Eu acredito que seja. Eu não morava aqui em Porto Velho, tem 1 ano, mas eu fiquei muito assustada, porque eu falei... 5 anos sem licenciamento ambiental. 5 anos. Aí a gente estava fazendo esse levantamento de empresas que deveriam recolher taxas, enfim, tudo isso. Aí chegou nele. Mas eu não sabia. Na verdade, ele chegou em mim. Sem saber que o dono da Combate Clean era um vereador, você não tinha noção. Na verdade, eu fui surpreendida com a visita dele na secretaria, ele me esperando, logo depois de ter postado fotos minhas, falando, enfim, esse ataque virtual que ele tem, a conduta, né, reiterada de fazer. Reiterada. Doutora, a senhora sabe dizer assim, mais ou menos, quanto que seria esses 5 anos sem ser fiscalização? Sem fiscalização, quanto que estava devendo para o Estado? Não acho que não é dever, Ivan, é falta não é, de documento. além de dever, falta de documentação regular, junto também no sistema estadual de licença ambiental, de alvará de funcionamento, são várias implicações, fora a possibilidade de crimes ambientais, porque qual é a situação? Ele ingressa com pedido de licença ambiental, de uma empresa de grande porte. Eu fui perceber que a empresa dele é de grande porte. Muita gente, só que ele colocava como se fosse uma empresa simples. Era de grande porte. A empresa agora... E aí a gente nesse levantamento que não era direcionado, era geral. A empresa dele constava. Então, assim, é uma irregularidade. Enfim, eu acredito tenha sido por isso. Eu não conheço esse senhor. Não existia nenhum outro motivo para ele vir atrás de mim. Tá, aí, posterior, ele fez esses ataques caluniosos, injuriosos. Durante 5 dias. E o que foi que a senhora fez para se defender dele? Eu ingressei com um pedido de medida protetiva. E aí, na sequência, como eu nunca vi, não tenho relacionamento com ele, o próprio promotor falou, não, isso daí cabe uma medida restritiva. Então, ele impôs uma distância de 500 metros, ele não poderia mencionar o meu nome, enfim... Tudo isso ali, porque ele anda armado, né, Paulo e Ivan? Ele anda armado e tem segurança armado também, né? Sim, e eu tive... E o segurança armado dele não é regulamentado pela Polícia Federal, viu? E a gente... É igual um jagunço fosse, né? Sim. Se não é regulamentado, é jagunço. E aí foi quando eu fui ter acesso, que ele já tinha feito isso com outras pessoas. Como advogada, a gente acaba acessando e procurando os antecedentes. E no meu próprio pedido, já entrega ali a ficha de antecedentes criminais. E nessa ficha tinha. Aí eu falei, gente, então o cara anda armado. E se ele foi capaz de pegar uma foto minha, fazer esse ataque digital sem precedentes, porque o alcance de uma rede social é mais de 1 milhão. Então você pega
Durante 5 dias, a pessoa postando a sua foto com alcance de mais de 1 milhão, vezes 5 dias, é um alcance. Lá na SEMA, assim, ele tem um procedimento, ele tem um modo de agir, ele já chega filmando, né? Sim. Já chega falando alto, né? Ele chega, foi bem assim, todos me esperando, ele filmando ao mesmo tempo e falando que enfim, inúmeras outras inverdades, mas a gente não tem tempo nem de proteger, porque ele propaga nas redes sociais sem antes verificar. E eu acho que a fiscalização, ela é importante, só que ele não precisa... A oposição é importante. Protocolo um documento, dá o prazo, não tomaram providência, vá para as redes sociais, ou então estou aqui protocolando o documento, mas com cuidado, porque o servidor público, o comissionado, o estatutário está ali para cumprir o seu trabalho. Ele não está ali para cometer nada contra o poder público, muito pelo contrário, para resguardar. Então, assim, como que alguém vai lá e fiscaliza se está há 5 anos uma empresa irregular, sem licenciamento ambiental? Quem que está errado? Eu não fui para as redes sociais. Eu acho que não deve ter nem hoje mais, porque a empresa acho que já foi para as cucuias, né? Se não foi, está indo, né? Teve outras situações. Agora, perdeu vários contratos, perdeu o contrato do Sebrae. Eu não sei. Ficou e aí, brabo, atacou o Sebrae. Logo após que perdeu o contrato, atacou o Sebrae, tá com força. Mas aí a situação é muito mais grave, Paulo. Se essa empresa desse CNPJ, que ele acho que, salvo engano, tinha alguns outros, como que ela contratou com o poder público? Então, assim, ele não pode sair... Falsificando documentos, É isso que eu estou falando. Falsificando licenciamento eu acho também. que as autoridades, o Poder Judiciário, o Ministério Público deve investigar quais contratos foram feitos com o poder público que essa empresa estava irregular. Sem licenciamento. Sem licenciamento, porque eu entendo que você não pode... uma empresa que mexe com produto químico. E o descarte irregular? Como que uma empresa contrata com o poder público se ela não tem a responsabilidade ambiental? Agora, Aline, de que forma tudo isso afetou a tua vida? Ivan e Paulo, eu acho que é importante falar sobre isso, porque as pessoas acham que colocar uma foto de uma pessoa na internet não gera impacto. Eu tive inúmeros impactos financeiros, emocionais, eu tenho tudo isso documentado, porque se chama estresse pós-traumático. Quando você pega a tua rede social e posta uma foto, você está controlando o que você quer expor. Quando alguém pega e te expõe, você não consegue. Então, você imagina numa cidade que você acabou de chegar, para mais, na época a gente fez uma métrica, 19.400 seguidores. E esses 19.400, eu fui reconhecida dentro de carro de aplicativo. A doutora que foi aqui, entendeu? Por uma inverdade dele. E eu não vou conseguir reproduzir isso para... A senhora ingressou com processo criminal ou processo civil? Ingressei com processo criminal, ingressei com processo civil, ingressei com uma queixa-crime, ingressei com uma representação criminal, porque como eu estava exercendo o cargo de secretária executiva e tudo leva a crer que foi por um motivo no exercício do meu trabalho... Sim. Então, eu entendo que eu, enquanto cidadã e enquanto vítima, eu tenho o dever de comunicar. Está em andamento? Está em andamento. Eu espero que tenha desdobramentos, porque não se trata só de crime contra a honra. A gente está falando de crime que possivelmente tenha desdobramento de dano ao erário. No caso do vereador Marcos Combate, eu acredito que as pessoas que estão sendo atingidas por ele têm que entrar com processo criminal. Entrar com pedido civil, pedindo dano moral, pedindo recurso, não adianta, ele está quebrado. E isso foi uma coisa... Não adianta nem pedir dano moral, quero pegar dinheiro do Marcos Combate. Ele está liso, está quebrado. E foi um levantamento que eu fiz, porque eu estou pedindo o cálculo lá, só que ele não tem de onde tirar. Então, eu estou responsabilizando a Câmara de Vereadores, no caso, entraria o órgão público, a Prefeitura, porque alguém tem que assumir essa conta. O que eu vejo também é a responsabilidade dos órgãos judiciário, porque se ele cometeu essa agressão contra o jornalista, gente, cadê o Ministério Público do Trabalho, que em nenhum momento está resguardando o direito coletivo dos colaboradores, de servidores, tanto terceirizado quanto estatutário, que está a classe de jornalista que está a todo momento aí, descoberta por quê? As nossas autoridades, a OAB, eu falei com o pessoal da OAB, senhores, houve um jornalista que foi agredido, vocês podiam emitir uma nota, estou sentado aqui esperando até agora. Imagina, eu também, há 1 ano eu estou esperando. Sabe o que eu acho interessante? Que até agora também o prefeito Léo Moraes não se posicionou, viu? Né? E é algo muito sério, porque... É algo muito sério, muito sério. Há 1 ano atrás, lógico que nessa busca por justiça não tem nada legal. Você não teve apoio de ninguém nessa... Não tive apoio de ninguém. Muito pelo contrário, assim que ele me expôs... Pegue seu banquinho e sai de mansinho. Ainda exoneraram, senhora? Ainda exoneraram, não me ouviram, e eu acho que
A gente precisa primeiro acolher, entender o que está acontecendo, porque acaba você sendo vítima de duas situações, né? A do agressor e da violência institucional, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E uma violência ainda da Câmara de Vereadores, gente, porque isso tudo eu juntei, protocolei há 1 ano atrás, então logo consegui a minha medida restritiva e a Câmara, Comissão de Direito da Mulher, Comissão Processante de Ética, nada fizeram. A senhora protocolou um pedido de cassação do Marcos há 1 ano. Há 1 ano atrás. E não foi feito leitura, não foi feito nada. Então a gente pode prever que eles vão passar o pano de novo. Aí eu falo, o jornalista que... Tudo indica, tem indícios, né? Todo mundo fala que a metade da Câmara está no bolso dele. Olha, Paulo, essa situação, Ivan, com o jornalista só mostra o que eu estava sofrendo nos bastidores. Sim. Porque só não foi pior porque ele ainda teve a medida restritiva de 500 metros. Mas, assim, a família ataca, os assessores me procuraram, me atacando. Posso dar um conselho para a senhora? Não leia comentário deles, tá? Continue no teu trabalho, firme e forte. Sim, começando, trabalhando, lutando por justiça. E sem arredar 1 centímetro. Comuniquei ao Ministério Público Federal também sobre a situação, comuniquei ao Ministério Público do Trabalho, comuniquei ao Ministério Público Estadual. Então, assim, não é só a Aline Leão que foi atacada, a gente está vendo uma classe, a gente está vendo vários, não só isso, tem servidores e também ex-funcionários dele que me procuraram e estão em busca de justiça. Olha, o que nós estamos recebendo de mensagem... Pais de família, mães de família... É tanta coisa, Ivan, que está chegando. Senhores, podem enviar mais, tá? Nós estamos recebendo... é muita coisa que está chegando, tá? Estamos à disposição. Rondônia ao vivo, tem coragem. Paulo, Ivan, e não é algo, pessoal, a gente está falando de um representante do poder público que recebe dinheiro doutora público. Aline, quando eu publiquei da senhora conseguiu a medida restritiva, eu e o Jornal de Brasília, aí nós viramos alvo dele. Viramos alvo. Ele falou um monte de insanidade lá na tribuna. Me acusou. Quando teve audiência criminal, que está conclusa para a sentença, ele alegou que não lembrava. Isso é de uma... Sabe? Mas quem bate esquece, né? Não, mas o problema não é esse. Ele tem que provar. Se ele falou, ele prova. Agora ele veio de novo na minha porta com a mesma conversa que ele não falou que não lembrava. Ou seja, tem algum problema mental. Paulo, mas tem alguma coisa acontecendo com esse cidadão. Mas aí eu vejo que não é só um ato isolado, Ivan. Eu vejo que são várias pessoas. Eu acho que a gente tem que colocar a responsabilidade para cada um. A Câmara de Vereadores é responsável. Totalmente o Estado de Rondônia é responsável, porque o dinheiro que paga o vereador, ele está para servir a população. Em que pese ele teve 2.000 e poucos votos, mas 2.000 votos? Eu achava que tinha mais. Não foi isso? Mas tem todo o restante de Porto Velhense que está aí, sofrendo. Eu falo, quantos funcionários foram impactados pela falta de pagamento de outras situações dele, de verbas trabalhistas. E aqui a gente não está entrando no mérito, gente, de verdade, porque eu acredito que quando você vai tomar posse como vereador, você precisa apresentar certidões. Essas certidões constavam o quê? Você sabe uma coisa que eu vi? Que tem uma lei municipal que quem bate mulher não pode tomar... É uma lei estadual também. Então por que não faz isso? Quando o cara vai ser candidato, tem que puxar a capivara dele para ver se ele não é acostumado a bater em mulher, cara? Muita coisa. Moralmente, eu falo que não é. Ele, de fato, isolado, ele tem a conduta dele, mas ele está sendo ratificado pela Câmara de Vereadores. Agora você, como mulher, que tipo de ataques que estão fazendo nas redes? Tons pejorativos, jocosos, pegaram a minha foto, expuseram dados e era algo que eu estava trabalhando nos bastidores justamente para fazer esse levantamento. Um dos motivos que eu estava aqui era justamente por não conhecer as pessoas, né? Então, não era opção minha, era não estar sendo exposta. Eu não queria ser exposta. E eu fui exposta sem a minha autorização, com uso indevido da minha imagem, e simplesmente porque ele é vereador. E é importante o vereador não tem imunidade. Imunidade relativa. Imunidade relativa apenas na tribuna para assuntos do e aí parlamento. O que me assusta é a Comissão de Direito da Mulher, que tem mulheres. Aí o povo quer brigar com a Angélica Hilton. Gente, vocês não dão conta nem de resolver a conta de casa que está ali, que tem uma mulher, um presidente que se nega a receber, eles se negam, na verdade, eles ignoram a presença da minha situação. Eu acho que agora pode ser que tenha algum reflexo, porque um jornalista, ao que tudo indica, né, foi agredido. Não, eu vou dizer para a senhora assim, não é que tudo indica. Foi. Tá? Ele foi agredido porque existe 4 testemunhas. É importante. 4 testemunhas. Espera aí. Existe a palavra do vereador que não agrediu, existe o Breno que assistiu. Do lado desse cara que apanhou, estava sentado, foi uma agressão covarde.
Tinha um cara sentado e tinha uma outra assessora do Breno. Tem 4 pessoas que viram e todas vão ser ouvidas na comissão processante, porque eu também pedi a cassação. Ai, que bom. Lá com pessoa física. E tem mais 2 do ano passado que tá ali. Inclusive, se forem nos assistir, presidente da Câmara. Tá lá. Gideão. Gideão. Eu, inclusive, enviei um e-mail pro senhor, pro vereador Newton Souza e tem mais um outro que era, eu acho que é o Gilber, não sei, não, o outro lá, que é o presidente da Câmara, da Comissão de Direito da Mulher. Câmara é feito tudo de nomeado gente e documentado. Mas tudo gente séria. O problema é que, sabe, mas a gente... novo, aquela mesma história. Hoje em dia, a Câmara de Vereadores de Porto Velho, se você colocar uma tenda em cima, vai virar circo, tá? Aquilo virou um circo, cara. Todo dia tem uma confusão lá dentro. Tem uma maçã podre lá dentro. Só que isso vai contaminando, né? Tá, não, virou circo. Pra gente ir caminhando já pro final, porque é um plantão, não é um podcast, é um plantão. A senhora... Tem material pro podcast. Ah, tem. Dá pra estou à ficar o dia todo disposição. conversando. Meu amigo, o que nós temos de conteúdo, que já foi investigado, dá para fazer matéria durante 3 meses. 3 meses. Nós vamos E aí, devagarinho. Paulo, eu até aproveito, eu enquanto mulher, representando outras mulheres, eu acho que é importante, não é só os vereadores, fica a dica aí pro 8 de março, ir para os órgãos e comemorar o mês da mulher, sendo que vocês não estão fazendo um dever dentro de casa. A gente está falando de uma responsabilidade que merece uma explicação. Eu não tenho nada contra esse senhor, eu não conheço, mas eu quero sim. Eu não vou arredar nenhum pé do meu direito. Não é favor, gente, está na lei. Eu não sei também qual a fixação dele comigo. Todo mundo publicou a notícia, ele vem na minha porta. E a gente pode fiscalizar quem fiscaliza, né? Fiscaliza. É isso. Então, para a gente ir caminhando aqui para o entendimento, a senhora pediu a cassação. Pedi. De novo. Pedi agora, protocolei semana passada. E o que a senhora espera? A senhora acredita que a Câmara de Vereadores vai ter hombridade? Eu acho que deveria, porque o vereador representa uma parcela de eleitorado, só que a Câmara representa todo o porto-velense. E eu hoje faço parte do estado de Rondônia, também agora aqui dentro de Porto Velho. Eu acho que a gente precisa mostrar que o político, ele age sim para servir o povo, para a coletividade. Porque tudo parece que é só para alguns Eu acredito e para que poucos. o vereador de oposição, Ivan, é mais do que necessário. É mais do que necessário. Mas com responsabilidade. Mas com responsabilidade. Desse jeito não, atacando, ataques criminosos, injuriosos, sabe, caluniosos. Apelando. E você falou agora que você teve, né, no caso nessa situação, o jornalista teve essas 4 testemunhas. Agora imagina você, na época ele tinha 19.400 seguidores, você sendo exposta para 19.400 pessoas, durante 5 dias, ataques reiterados de gente te procurando, te ofendendo, porque uma mentira foi produzida, reproduzida, e você não teve em nenhum momento a chance de falar. No meu caso, ano passado, ele propagou a mentira, em juízo falou que não lembrava, e ele veio e fez a mesma denúncia de novo. Eu acho que a justiça tem que tomar uma atitude célere. Eu entrei pedindo medidas cautelares. Eu estou aguardando uma decisão. Precisa de uma resposta. Porque a escalada de violência se dá porque ninguém está coibindo. Então é isso, senhores. Nós ouvimos a advogada Aline, mais uma vítima, mais uma senhora, uma mulher de coragem. Tem que ter coragem para enfrentar esse tipo de gente, tá? Que essas pessoas não têm limite. E pelo histórico que nós estamos vendo nos boletins de ocorrência, ele tem, sim, uma conduta de agredir. Se ele nunca tivesse agredido ninguém, tranquilo. Podemos acreditar que ele não bateu no jornalista, apesar de ter 4 testemunhas, ele fala, não bateu. Mas o histórico, o boletim de ocorrência dele, ele é sim uma pessoa que tenta resolver seus problemas na porrada. Mas acima de tudo, Paulo, a gente está esperando, na verdade, além de tudo isso, é uma resposta da Câmara dos Vereadores, dos órgãos de fiscalização, das comissões de mulheres, falando tanto de defesa da mulher, e no entanto aqui uma mulher na nossa frente, sozinha, praticamente, lutando contra um tubarão. A verdade é essa. Tubarão, candiru, sei lá o que, cara. Tubarãozinho. Aline, a gente deseja para você Obrigado, doutora Aline. E conte com a gente, tá bom? Conte com a gente, Obrigada. Tá? Aqui faz jornalismo sério. Aqui... E eu agradeço, porque tem 1 ano que eu estou lutando nos bastidores e agora eu posso poder representar algumas outras vítimas que também nos procuraram para falar dessa conduta reiterada dele, né? Tudo tem que ter limite. Então tá bom, senhores, muito obrigado. Vou deixar o recado para a Câmara de Vereadores de Porto Velho. Já falei, vou repetir. Vereador Gedeão, proceda a leitura em plenário. Proceda a leitura em plenário. Se os vereadores, os pares, acharem de bom tom não caçar o vereador, ótimo, mas o senhor fez a sua parte. O senhor não pode ser omisso, porque nós temos uma senhora aqui que foi atacada há 1 ano. Está lá e não foi lido, Ivan. Há 1 ano. Tempo.
É muito tempo. É isso. Menos de um minuto lia, né, Paulo? Não lê porque não quer. Passação de pano. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutora Aline. Obrigado, internautas do Rondônia ao Vivo. Rondônia ao Vivo, 21 anos de jornalismo verdade.